Então, bom dia a todas. Vamos dar aqui início à nossa segunda pregação do nosso retiro vocacional, que estamos comentando a exortação apostólica, né, pós-sinodal do Sínodo dos Jovens, né, do Papa Francisco, Cristo Vivit. Então, vamos invocar o Espírito Santo para que ele ilumine nossa mente, ilumine nosso coração, para que possamos realmente aproveitar, né, essa oportunidade, aproveitar esses dias de reflexão, esses dias de oração, para que essa semente do amor de Deus caia em terra fértil no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos continuar aqui os capítulos que a gente tinha parado ontem. Depois eu vou subir a pregação de ontem, que não me deu tempo ainda de subir a pregação de ontem, para quem não assistiu, né, possa ir seguindo, né? Então, a gente tinha visto, né, estamos nesse capítulo 8 e paramos no número 251. Então, vamos para o número 252. Porque a vida que Jesus nos dá é uma história de amor, uma história de vida que quer misturar-se com a nossa e criar raízes. E criar raízes na terra de cada um. Essa vida não é uma salvação suspensa na nuvem, no disco virtual à espera de ser baixada, não um novo aplicativo para descobrir ou um exercício mental fruto de técnicas de autoaperfeiçoamento. Isso daqui é muito importante a gente pensar. Hoje a gente vive num mundo virtual que todo mundo já pensa, né, já se esquece das coisas reais. Né? Então o Papa nos vem dizer que os jovens vivem nessa atitude, né, das redes sociais, de internet, né, e perde realmente as relações entre pessoas, né? Perder essa relação com Jesus. Então, que fala assim, porque a vida que Jesus nos dá é uma história de amor, uma história de vida que quer misturar-se com a nossa e criar raízes na terra de cada um. Bom dia, Maria Vitória, seja bem-vinda. Então, como a gente falava ontem, né, da nossa primeira vocação, a vocação à santidade. Então, quer dizer que Jesus, ontem a gente meditava desse olhar de Jesus com amor. Então, hoje nos vem dizer isso, que a vida que Jesus nos dá é uma história de amor, né, que quer se misturar com a história de Jesus em nossa vida, né, e criar raízes na terra de cada um. Essa vida não é uma salvação suspensa na nuvem, né? Que hoje nós estamos, já tudo é na nuvem, né? Ninguém, como para não gastar já memória, não gastar armazenamento no computador, armazenamento do celular, vai tudo na nuvem, né? Tudo de outro lado, não dentro da pessoa. Quer dizer, Jesus nos quer dar esse amor, nos dá vida para criar raízes dentro de nós, não fora. A gente está acostumado agora a pôr tudo para fora. Mas não interiorizar-se esse amor. Essa vida não é uma salvação suspensa na nuvem, no disco virtual, à espera de ser baixada. Né? Que, eu coloco lá, quando eu preciso, eu baixo, como um arquivo. Eu tenho lá na nuvem, quando eu preciso, eu baixo. Não. A salvação, esse amor de Jesus tem que estar dentro do nosso coração, enraizado dentro do nosso coração para alcançar essa vocação à santidade, que é a vocação que todos nós estamos chamados. Ou não em um novo aplicativo para descobrir ou um exercício mental fruto de técnicas de autoaperfeiçoamento. Quer dizer que a gente hoje vai banalizando as coisas espirituais. Né? O Papa quis lembrar muito que a juventude está indo num caminho que está banalizando muitas coisas espirituais.
Então, vale mais viver essa vida virtual, que é muito mais fácil, eu coloco tudo para fora ou eu pego quando eu preciso, mas não levar essa vida de Deus dentro do nosso coração, criar raízes, né, para poder dar frutos. Nem a vida que Deus nos oferece é um tutorial com que aprendemos a última novidade. Isso é outra coisa. Não, eu quero saber a última coisa, vou lá no YouTube, pego um tutorial e vou e aprendo e faço. Não, a vida de Deus não é só isso, não é uma coisa tão simples, tão banal. A salvação que Deus nos dá é um convite para fazer parte de uma história de amor que se entrelaça com nossas histórias, que vive e quer nascer entre nós, para que nós produzamos frutos onde quer que estejamos, como estejamos e com quem estejamos. Precisamente aí vem o Senhor a plantar e a plantar-se. Então isso também a gente tem que meditar, né? O que eu estou fazendo para que Deus realmente, estou deixando Deus realmente habitar no meu coração para poder dar frutos de santidade? Ou eu estou deixando Deus na nuvem e lá e quando eu preciso eu busco a Deus, eu baixo Deus? Ou que Deus, as coisas de Deus é um aplicativo, quando eu quiser eu entro, eu saio, né? Então, a gente tem que ter isso muito claro, né? Que Deus quer fazer parte do nosso coração, Deus quer se entrelaçar com a nossa história, com a nossa vida. E só assim realmente vamos estar caminhando no caminho de santidade, né? Porque como fala, precisamente aí vem o Senhor a plantar, né? Que é plantar esse desejo de santidade e a plantar-se Ele mesmo em nós, como dizia no Evangelho. O que ama, o que o Pai me ama, me amará, e nós veremos a Ele e vamos fazer morada nele. Né? Quer dizer que Deus quer morar em nosso coração. Deus quer caminhar conosco na nossa história. Mas a gente tem que dar espaço. Se a gente não dá esse espaço para Deus, aí fica realmente muito difícil para que Deus venha plantar essa semente de salvação, essa semente de amor no nosso coração, se nós não damos essa abertura para Deus. Né? Aí vem a questão do medo. Muitas vezes a gente não tem medo de fazer coisa errada, mas medo de dar uma abertura para Deus, para que Deus possa fazer uma obra na nossa alma, a gente fica tremendo. Né? E muitas vezes acontece isso. E Deus não faz a obra, né? Ou não deixamos Deus fazer essa obra na nossa vida, porque a gente tem medo do que Deus nos vai pedir. Então a gente tem medo do que Deus nos vai pedir. Eu não posso, eu não quero, né? Todas essas são as respostas para Deus. Porque a gente tem medo do que Deus... eu não vou fazer isso porque depois se Deus me pedir isso, eu não quero. Como a gente via ontem do jovem rico, né? Que ele foi triste porque Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha, toda as riquezas que ele tinha. E aquilo era o que atava o coração dele. E muitas vezes... Faça isso, numa resposta a um chamado, numa resposta à vocação, a gente coloca muitas vezes não é nem o obstáculo em si, a gente coloca os próprios obstáculos. Nós estamos, as irmãs, estamos escutando a vida de Santa Elizabeth da Trindade, como leitura espiritual. E essa semana que a gente estava lendo, né? Isso, o medo de se doar muitas vezes nos impede, sim. Realmente, o medo é o que acaba com tudo. A pessoa que tem medo nunca termina em nada. Porque o medo paralisa, a pessoa perde grandes oportunidades, né? Perde de realizar grandes sonhos, né? Por medo. Aí, como eu dizia, de Santa Elizabeth da Trindade, uma santaça do nosso tempo, né? Uma alma de uma vida interior. E ela conta, a mãe dela era uma pessoa sumamente católica, né? Uma santa mulher também, mas também provou muito na vocação. Ela, desde os 14 anos, sentiu o chamado de Deus para ser carmelita, né? Para ser de vida contemplativa.
E ela desejava com todo o coração esse desejo de se consumir pelo amor, de se consumir por Jesus, né? De viver essa vida, né? Ela falava assim, que seja um louvor de glória, né? Que ela se denominava como esse louvor de glória ao Pai, né? E a mãe dela fez a vida dela do mais impossível. Mãe dela não aceitou, mãe dela fez, nossa, a família dela inteira foi contra, porque ela era uma menina sumamente talentosa, ela tocava piano desde pequena, ganhou vários prêmios de piano, uma menina de uma elegância, assim, que humanamente era uma menina perfeita. Mas desde que ela fez a primeira comunhão, né, ela já tinha esse desejo que a vida dela era de Jesus. Ela com 14 anos fez um voto de virgindade, porque o que ela queria era se consagrar a Jesus. E a família inteira dela pôs-se em pé de guerra. Que como que uma menina tão talentosa, tão boa, ia entrar no convento de clausura? E a mãe dela, o que ela fez? A mãe dela provou ela até os 21 anos. Até os 21 anos, quando ela teve 21 anos, com muito custo, a mãe dela permitiu ela entrar no Carmelo. Quer dizer que dos 14 anos aos 21, a espera que ela teve para realmente concretizar esse chamado de Deus. E ela lutou. E a mãe dela fez ela sofrer demais, a família dela fez ela sofrer demais. Porque nunca aceitaram completamente a vocação dela. Mas nem por isso ela desanimou. Nem por isso ela largou e falou assim, não, porque ela sentiu que Deus chamava ela para ser carmelita. Ela falou, eu não vou mudar o destino de Deus. Se Deus me chama para o Carmelo, eu vou lutar para entrar no Carmelo. E foi o que ela fez, sem desanimar. Então, quer dizer, 7 anos, ela foi a decisão dela. Ela, 7 anos, ela teve aí na brecha ali, né? Esperando mesmo que a mãe, rezando, e mesmo que a mãe e a irmã, o resto da família estivesse contra que ela entrasse no Carmelo, não, ela via que essa era a vontade de Deus e ela não teve medo de se enfrentar. E teve aí rezando na espera até que ela conseguiu e ela entrou no Carmelo, que é uma santa e uma grande santa, né, que foi beatificada pelo Papa Francisco no 2016. Então quer dizer que é um exemplo para todas as vocacionadas que começam a falar, ai, porque minha família não quer, porque minha família não deixa, porque meu pai não quer, porque minha mãe não quer, e isso. Mas aí eu pergunto, é a família que não quer ou você que não tem uma decisão certa no teu coração? Porque muitas vezes a gente busca desculpa muito fácil. E muitas vezes passa assim, eu não vou fazer uma experiência, porque minha mãe não quer, porque eu não quero brigar com a minha mãe, porque eu não... Se a gente realmente tem uma decisão, a gente vai lutar por ela. Se eu sinto que é ali onde Deus me chama, eu vou lutar. Não me importa que eu vou ter que ir muitas vezes contra as pessoas que eu mais amo. Mas se é a vontade de Deus, eu tenho que cumprir primeiro a vontade de Deus na minha vida. Se Deus me chamou à santidade e o caminho de santidade que Deus me chama é justamente na vida religiosa, ou na vida matrimonial, ou na vocação leiga, eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que lutar para realizar o sonho de Deus, que deixar, para que Deus, né, plante essa semente de santidade e deixar-se Ele plantar em meu coração. Mas se a gente tiver medo, a gente não tiver coragem de encarar as coisas para cumprir esse sonho, a gente vai ficar paralisado o resto da vida e ficar vivendo uma vida medíocre, sendo que Deus nos chama para voar como águias, vamos ficar feito pintinho no terreiro. Por quê? Porque temos medo de enfrentar com as coisas, temos medo do que vai dar, a gente não pode ter medo de tentar. Porque Deus é que guia, como eu falava ontem, a obra é de Deus, não é nossa. Se Ele me chama, Ele me vai dar a força necessária.
Eu tenho que confiar. A gente muitas vezes tem medo porque a gente não confia. Se a gente tivesse uma confiança plena em Deus, a gente muitas vezes não faria tanta burrada na vida. Sim, o medo paralisa. Paralisa de verdade. Acaba com a vida das pessoas. E o medo, muitas vezes, medo que não tem explicação. Né? A única coisa que a gente devia ter medo é de ofender a Deus. É de pecar. E muitas vezes é o que menos a gente tem medo. Esse seria o único medo justificável que nós tínhamos que ter. De ofender a Deus, de ofender a nossos irmãos. Isso que a gente tinha que ter medo. Mas não medo de doar a nossa vida. Não medo de perseguir os planos de Deus para nós. A gente muitas vezes, eu sei que é muito duro. Eu passei na minha vida. E meus pais no começo não aceitavam e passei mal. E eu sei que dói. Mas a gente não pode ficar paralisada por causa disso. Se eu fosse depender de esperar pela boa vontade da minha mãe e do meu pai, eu já não estava aqui não. E muitas irmãs, muitos sacerdotes, se forem perguntar, vão falar a mesma coisa. Se a gente fosse esperar pela vontade deles, nenhum estava. Porque eles nunca, um pai e uma mãe, isso que a gente tem que colocar na cabeça, né? Que um pai e uma mãe nunca vão aceitar que seus filhos fiquem longe. Nunca. É lógica, é lei da natureza. Que mãe quer se separar de seu filho? Por mais que seja uma mãe meio estabanada, meio ruim, mas mãe que é mãe vai ter um amor pelo seu filho. Afinal, ela carregou 9 meses a criatura na barriga. Deu à luz, sofreu num parto para dar luz, amamentou, criou. Que mãe que vai querer ficar longe do seu filho? É lógico. Ou um pai, uma família que é unida, nunca vai querer ficar longe. Só que isso, a gente tem que ver que Deus, quando nos chama, Deus vai pedir isso, que fala assim: se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então o que vai acontecer? Que Deus realmente vai pedir esse sacrifício para a gente. Que a gente realmente, se quer seguir, a gente vai ter que renunciar. E muitas vezes para renunciar, a gente não dá para a gente agradar todo mundo. Então muitas vezes, muitas meninas não conseguem, sente esse chamado para a vida religiosa. Não acabam entrando em nenhum convento, porque meu pai não quer, minha mãe não quer, e tem esse medo que paralisa de dar um desgosto para o pai e para a mãe. Eu falo assim, ó, podem dar o desgosto naquela hora de sair de casa, mas depois Deus também vai recompensar. Porque Deus depois, se a gente dá com amor, faz com amor, Deus vai recompensar. É duro? Sim que é duro. Mas a gente tem que ter isso em mente, que a gente não pode ficar na barra da saia de uma família. Porque depois o tempo passa, a vida passa, os anos passam, e a gente que fez? Que fizemos da nossa vida? Depois reclamamos que estamos tristes, que nossa vida não tem sentido, né? Mas deixamos passar as oportunidades da vida, esperando chegar uma melhor oportunidade, e melhor Deus já deu essa oportunidade e a gente não aproveitou, né? Então a gente tem que meditar um pouco isso. O que é que me está paralisando? Por que eu não posso dar um passo, né? Deixar-me amar por Deus, deixar-me, né, me olhar com esse olhar de amor que Jesus nos olha, como falávamos ontem. Então, isso é um ponto muito de meditação que nesses dias de retiro vocês também têm que pensar. Por que eu tenho tanto medo? Por que eu não consigo me enfrentar com as dificuldades?
Então acontece isso, quando eu não consigo não consigo enfrentar as minhas próprias dificuldades, eu não consigo dar passos, eu não consigo caminhar, eu fico ali paralisada por causa do medo, porque eu não quero ofender aquela pessoa, não quero ofender meu pai, não quero ofender minha mãe, minha família me põe pressão. Eu falo assim, olha, a família vai pôr pressão. Eu falo, ó, quando eu entrei no convento, toda a família do lado da minha mãe são todos evangélicos. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus, toda a família da parte da minha mãe, eu tenho 3, 4 tios que são pastor, primo que são pastor, são tudo evangélicos e daqueles evangélicos terrível ainda. Isso aqui, deixa eu ver a Yara aqui. E nós, porque aqui, ó, como a senhora falou, os pais nunca querem que saia de perto, mas porque doar neles em nós, porque deixar a família não é fácil, mas é seguir a vontade de Deus sempre será maior, seguir o amor de Deus. Sim, é assim, os pais nunca vão querer que a gente, a família nunca vai querer que a gente se separe. Mas não é porque doa neles que a gente vai se paralisar. Igual mesmo, como eu falava, voltando na Santa Elizabeth da Trindade. Ela sofreu terrivelmente de ver a mãe, como a mãe não aceitava a vocação dela. Ela sofreu terrivelmente, mas nem por isso ela desistiu, porque ela sentia que aquela era a vontade de Deus para ela. É a mesma coisa passa a nós. Eu também sofri. Eu via que minha mãe e meu pai não aceitavam a minha vocação, mas eu sentia que era isso que Deus queria. Quando eu cheguei e falei para eles que eu ia para a Espanha, aí foi um revu total. Que como que eu ia sair para fora do país, que como isso que a minha toda, nossa, minhas tias que são evangélicas falaram um monte para minha mãe, mas um monte. Né? Eu não tive apoio de ninguém. A única pessoa que me apoiou do começo ao fim foi a minha tia, que é minha madrinha de batismo. Foi a única que me apoiou, que esteve do meu lado desde quando eu entrei no aspirantado até o final. Ela esteve me apoiando do meu lado. Foi a única. Eu falo que Deus me deu esse consolo, de ter pelo menos uma pessoa dentro da minha família que me apoiasse. Porque o resto, ninguém. Ninguém que, como já para começar, de eu ter que sair. Porque naquela época, quando eu entrei, há 27 anos atrás, vim aqui, minha família é lá do interior de São Paulo. São 6 horas, quase 6 horas de viagem de lá para cá. Naquela época, vim do interior para a capital, já era Nossa Senhora. Algo muito grande. E eu com 14 anos, né? Meu pai e minha mãe deixar, a única filha, deixar eu vir para cá, para São Paulo, era uma loucura. E eu tive que lutar até o final. Eles não queriam. Nossa, minha família virou um pé de guerra. Depois eu fiquei aqui 4 anos estudando até eu fazer os 18 anos. Terminei o ensino médio. Aí quando já fiz os 18 anos, eu já tinha que ir para o postulantado. E aí foi o outro pé de guerra. Né? Que aí meu pai, que a minha mãe não queria assinar meu passaporte. Não, ixi, aí foi o pé de guerra total. Então a gente tem que se enfrentar. E muitas vezes a gente não se enfrenta com as coisas. Se eu não tivesse, eu falo que Deus me deu muita força, porque não foi fácil. E depois ir para outro país também não é fácil. A gente aprender outra língua, da gente é um desafio, mas se eu sinto que é isso que me vai fazer feliz, é aí que eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que tentar. Eu tenho que lutar. Nada vai vir fácil, nada vai vir de mão beijada. Hoje meus pais entendem que se eu não tivesse seguido esse caminho, melhor hoje meu pai estava morto. Né? Porque graças a todo o estudo que eu tive, tudo, eu consegui cuidar do meu pai e, né, tive todos os meios para cuidar quando meu pai precisou. Então a gente não sabe o dia de amanhã, porque o amanhã, o futuro a Deus pertence, mas ele tem tudo na mente dele. E Deus, quando planeja a nossa vida, ele já sabe do começo ao fim. Como fala, Deus conhece até o último fio de cabelo na nossa cabeça.
Então, muitas vezes a gente não confia em Deus, a gente fica com esse medo de seguir o que vai ser, né? Eu digo assim, das meninas que estão das gêmeas mesmo, né? Imagine, a mãe dela ficou viúva com 30 e poucos anos, né? Ficou com essas duas meninas pequenas para criar ela sozinha, sem um marido. E depois Deus chama as duas filhas de uma vez. E essa mãe não tem mais ninguém, tem só uma, porque a família dela é lá da Bahia e ela tem só umas 2 ou 3 irmãs que mora ainda, nem mora lá em Ourinhos, mora em outras cidades ali perto, né? Quer dizer que a família dela ainda está longe e tudo. E deixar as duas filhas, foi um pé de guerra. A mãe dela no começo não entendeu. A mãe dela, Virgem Maria, a mãe dela queria me comer viva. Mas hoje, a mãe dela não sabe onde se pôr de tanta felicidade. Porque a mãe dela, hoje a mãe dela testemunha e fala assim, custou eu aceitar. Mas eu vejo agora a graça, a dádiva que Deus deu para mim. Porque eu sei que minhas filhas estão num caminho bom e estão felizes. Estão cumprindo a vontade de Deus. Né? E conta outras mães. Muitas vezes eu falava assim, eu queria fazer um encontro das mães de todas as irmãzinhas e gravar e passar para as meninas ver o testemunho das mães, né, do que elas sofreram no começo quando as meninas entraram e depois que as meninas entraram, que se deram a Deus, como Deus abençoou a vida delas também. Para ver que muitas vezes a gente fica com tanta dó no começo, com tanta pena, com tanto medo, e não pensamos que Deus, se a obra é dele, Deus vai cuidar das nossas coisas. Então Deus vai acabar cuidando, mas a gente tem que ter a coragem de dar o passo. Porque se a gente não tem a coragem de dar o passo, a gente vai ficar estancado. E vai ficar estancado para sempre. E não é isso que Deus quer. Okay? Não é isso que Deus quer, que a gente fique estancado numa situação. Então, aqui continuando aqui, né, no número 253, ser para os outros. Gostaria de me dedicar agora à vocação entendida no sentido específico do chamado ao serviço missionário dos outros. Somos chamados pelo Senhor para participar de sua obra criadora, prestando nossa contribuição para o bem comum a partir das capacidades que recebemos. Aí no 254. Essa vocação missionária tem a ver com o nosso serviço aos outros. Com efeito, a nossa vida na Terra atinge sua plenitude quando se transforma em oferta. Lembro que a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida ou um ornamento que possa pôr de lado. Não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser se não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou nesse mundo. Olha que bonito isso. Ó. Eu sou uma missão nessa terra e para isso estou nesse mundo. Então quer dizer que Deus, quando nos chama, Deus tem uma missão nesse mundo para nós. Eu sou uma missão. Que nós estamos chamados a fazer o bem como fez Jesus. Então a gente muitas vezes não mete isso na nossa cabeça, que nós somos uma missão, né? E estamos aqui nessa vida para cumprir essa missão que Deus nos deu. E eu só vou ter a plenitude na minha vida desde o momento que eu assuma essa missão e assuma o cumprimento dessa missão. Muitos jovens estão aí se suicidando, estão aí, né, indo nas drogas, indo na bebida, né, porque não encontram sentido na vida. Porque essas pessoas não assumiram esse seu sentido missionário, não entenderam essa missão, para que eu estou aqui nessa vida. Então, se a gente não acaba entendendo por que eu estou aqui, essa é a minha missão, essa é a vontade de Deus na minha vida, essa é a minha vocação, né? Que todos nós temos um chamado, temos uma missão.
Portanto, devemos pensar que toda pastoral é vocacional, toda formação é vocacional e toda espiritualidade é vocacional. Sim, porque todos nós somos chamados cada um uma missão. Uns Deus vai chamar para a vida consagrada, outros Deus vai chamar para a vocação leiga dentro do mundo, outros vai chamar para a vida sacerdotal, outra para a vida matrimonial, e assim vamos. Então nós temos que ser missão dentro desse chamado específico que Deus nos dá. E outro que bonito aqui, ó. Lembro que a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida ou um ornamento que possa pôr de lado. Não é um apêndice ou um momento entre tantos outros na minha vida. Quer dizer que a missão que Deus me deu, a vocação que Deus me deu, tem que ser o mais importante na minha vida. Porque a minha missão não vai ser só para mim. A minha vocação vai ser para os outros. A gente tem que ver o sentido da vocação não no sentido egoísta. A gente vai se realizar desde que nos demos a Deus e aos outros, aos nossos irmãos que precisam. Da maneira que Deus realmente nos toca no nosso coração. No nosso caso mesmo, Deus nos chama para cuidar dos idosos. E vamos ser felizes e vamos cumprir a vontade de Deus, desde que estamos cuidando esses idosos como cuidaríamos a Cristo. Mesmo que muitas vezes a gente fala assim, olha Senhor, tem uns velhinhos por aí, umas velhinhas por aí, que a gente precisa ter muita visão de pé para ver Jesus aí. Mas aí é onde a gente vai se santificar. E santificar eles, que também é a outra missão. Então quer dizer que a minha vida não é só para mim. A minha vida é para eles também. Eu estou doando a minha vida também para a santidade deles, não só a minha santidade. Então isso a gente entendeu o que é realmente a essência da vocação, do chamado de Deus. Que o nosso chamado nunca vai ser em benefício próprio. O nosso chamado vai ser em benefício aos demais. E quando a gente consegue entender isso, é quando começamos a responder conscientemente o nosso chamado e começamos a ser felizes. Porque eu entendo que não é para mim, é para os outros. Como Jesus não veio ao mundo para complacer a Deus Pai. Jesus veio ao mundo para salvar os homens, para salvar cada um de nós. Então quer dizer que a vocação de Jesus também não foi uma coisa egoísta dele só como Deus. Ele veio para se fazer um de nós, para nos mostrar o caminho da salvação. Então a gente tem isso muito claro, que a minha vocação, meu chamado não é só para mim. O meu chamado também é para os outros. Aí no número 255. A tua vocação não consiste apenas em atividades que tenhas a fazer, embora se expresse nelas. É algo mais. É um percurso que levará muitos esforços e muitas ações em direção ao serviço. Por isso, no discernimento de uma vocação, é importante ver se a pessoa reconhece em si as capacidades necessárias para esse serviço específico para a sociedade. Então, isso daí que também é muito importante, que hoje eu vejo isso muito na jovem, nessa indecisão de que carisma, qual que é a minha missão? Quer dizer que não consiste só em atividade, é um tudo. Então, por exemplo, eu dou exemplo, porque a nossa congregação é o que eu vivo, é o que eu vou dar o exemplo, né? Uma menina que quer ser religiosa. Eu vejo essa congregação. Uma coisa que eu sempre falo, o hábito chama muita atenção, mas o hábito não faz o monge. Então você pode achar aquela congregação com aquele hábito lindo, mas realmente eu sinto que é ali onde Deus me quer. Eu sinto que eu tenho capacidade para seguir aquela missão. Primeira coisa que eu pergunto para as meninas, vocês gostam de idosos? Se você não gosta de idoso, não gosta de trabalhar cuidando das pessoas, não tem um coração disponível para ir aonde precisar,
Então, certamente, o seu lugar não vai ser aqui. Então, quando eu falo assim, que o amor não condiciona a pessoa. A gente, quando sente que é aquele amor, que aí é onde eu falo assim, eu, quando realmente comecei a conhecer as irmãs, foi como amor à primeira vista. Sim, realmente. Então, eu falo que foi amor à primeira vista, que eu, quando comecei a ter esse trato com as idosinhas, que comecei a ajudar as irmãs a cuidar das idosas, foi amor à primeira vista. Eu já não quis, quando eu entendi que realmente essa era a minha vocação, eu já não quis mais saber de conhecer outra congregação, não quis conhecer nada, não quis. Porque eu nem foi o hábito nem nada para mim. O que me fazia feliz era fazer felizes aquelas idosinhas que estavam lá jogadas com os filhos tinham lá largado. Licença, irmã. É engraçado a senhora falar isso, porque, assim, aqui em Marcel eu já procurei, né, algumas congregações e tal. Só que, assim, eu não me identifiquei, achava muito bonito, sabe? Por exemplo, tem aqui a fraternidade, né, que ela cuida de pessoas de rua, em situações de rua. Tal. Eu acho muito lindo, mas não é algo que eu quero viver, sabe? Tem as carmelitas aqui, né? Só que assim, eu gostei muito lá, só que não era algo que me identificasse. Isso é muito questão de identificação, você querer viver aquilo, né? Sim, realmente, a questão da gente se identificar com aquilo, né? Por isso que tem o processo de discernimento, de que eu falo assim, que Deus nos vai encaminhando aos poucos, aonde Ele quer. E a gente, como eu falo, esse amor à primeira vista, que a gente se identifica com aquilo, que nem eu acho lindas as carmelitas. Gente, eu adoro a doutrina carmelita, eu já li São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, Santa Elizabeth da Trindade, Santa Teresa dos Anjos. Eu tenho paixão pela espiritualidade carmelitana, né? Que é muito profunda, de uma contemplação muito, mas não é isso que preenche, que Deus me chamava para isso. Não era isso que me ia fazer feliz e que ia ser o meu caminho de santidade. Eu me apaixonei por essas pessoas abandonadas da família que estavam aí frágeis, quase morrendo e que ninguém queria cuidar. Aí Deus tocou meu coração aí. Então, uma vez que eu entendi que era aí que Deus me queria, por mais que eu achasse bonito, por mais que eu gostasse disso, já não me importava. Mas hoje eu vejo isso muita dificuldade nas jovens, porque as jovens hoje é um bombardeio. Eu sei que é um problema muito grande a falta de vocações dentro das congregações, diminuíram muito as vocações, né? Então tem congregação que leva anos sem ter aspirantes, sem ter postulantes, sem ter noviças, e é uma coisa muito preocupante. Então, quer dizer que estão assim, jogando a rede e catando qualquer peixe. E não é assim, né? Que as jovens têm que ter claro que, de fazer um discernimento, eu realmente me identifico com isso. Realmente é isso que eu sinto no meu coração que é que me vai fazer feliz, né? Então, apesar das dificuldades, que eu sempre, as irmãs, nunca, como eu sempre falo para as meninas, eu nunca escondi, nossa formação é fora, nossa vida não é fácil, a gente tem que ter essa disponibilidade, né? Eu nunca menti e ponho isso sempre muito claro, né? Para que sinta, fala, não, eu sinto que Deus me chama, isso que arde meu coração, que arde no meu peito, que eu quero fazer isso, que é isso que eu me identifico, apesar se eu tenho que largar minha família, se eu tenho que largar minha língua, se eu tenho que largar meu país, eu vou porque é isso que me vai fazer feliz. E hoje os jovens têm muito essa encruzilhada, porque a melhor encontram aquilo que elas sentem no coração que é o que elas gostariam de fazer. Ah, não, mas eu ponho condição. Eu quero só uma congregação que não saia aqui do meu país. Eu quero uma congregação que possa ter férias todos os anos. Quero uma congregação que eu possa ter celular comigo todo o tempo. Quero uma congregação. Quer dizer, então você está condicionando ao chamado de Deus.
Deus está mostrando que ali é onde você pode ser feliz, onde você pode cumprir esse chamado que Deus, essa missão que Deus nos deu, mas eu estou pondo condição para Deus. E por isso muitas vocações não se concretiza. E passam aí pela vida sem sentido. Porque eu tenho que ser do jeito que eu quero, não do jeito que Deus quer. Então aí fica paralisada, eu não vou nem para frente nem para trás, porque tem que ser do jeito que eu quero, da maneira que eu quero e assim. Então fica muito difícil, né? Realmente fica muito difícil isso de não entender, de não assumir isso. E descobrir qual que é o seu carisma. Fala assim, Deus quando nos chama, Ele dá o pacote completo. Ele, uma hora, Ele vai colocar no seu caminho o seu lugar. E você vai identificar na hora, porque aquilo que o seu coração está desejando. Né? E então, muitas meninas ficam assim, começam a ver os prós e os contras de cada congregação. Muitas vezes me faz eu pensar, assim, gente, será que chega a ser tão mesquinho desse jeito? Porque aquela congregação elas não saem do país, porque aquela congregação elas têm férias todo ano, porque aquela congregação faz isso, porque aquela congregação faz aquilo, e eu vou escolher no lugar que mais me beneficia, não o lugar onde Deus me quer. E aí começa a andança de convento em convento. Como eu sempre falei, não existe congregação perfeita. Todas as congregações vão ter seus prós e vão ter seus contras. Porque a gente não vai querer que tudo seja um mar de rosa, porque não vai ser. A gente precisa do sofrimento para amadurecer e para alcançar a santidade. A gente vai ter muitos momentos felizes, mas também vamos ter muitos momentos de cruz. Então, se a gente ficar esperando achar a congregação perfeita que vai ser exatamente no meu quadrado, do jeito que eu enquadro, nunca vai achar. Aí começa a andança de convento em convento. E chega uma hora que já nenhuma congregação vai receber mais. Porque a gente tem de ordem que quando uma menina sai de uma congregação, que foi aspirante, foi postulante, foi noviça, qualquer que saia de uma congregação, outra congregação para aceitar tem que ter um informe. E quando já começa a receber informe que passou por 2, 3 congregações, fala assim, já não, se já passou 2, 3 conventos não dá certo, aqui também não vai dar. E aí perde as oportunidades da vida, porque fica nessa indecisão ou buscando algo que me enquadra. Né? E aí vai passando a vida, buscando algo que nunca vai se encontrar, porque melhor Deus já colocou na tua frente, você sentiu aquele carinho, você sentiu aquele desejo, mas não foi porque não enquadra em algo que eu não quero, porque eu não quero sair do país. Eu não quero aprender outra língua. E é melhor ali onde Deus te chama, que Deus te vai dar graça para tudo, mas como eu não quero, Deus tem que se adaptar ao que eu quero, e não é isso. A gente tem que se adaptar à vontade de Deus, não Deus se adaptar à nossa vontade. Que somos nós para que Deus se adapte à nossa vontade? Que somos nós? Quem somos nós? Então acontece isso, que a gente fica aí nessa indecisão e não vai nem para frente nem para trás. Okay. Vamos ver aqui a Yara põe aqui. E hoje ela está esperando passar se tem outro, como eu conversei com ela, ela busca a perfeição. A perfeição nunca terá, claro. Nunca vai achar a perfeição, ela nunca vai achar o convento perfeito. A melhor Deus, no primeiro convento que ela foi, era onde Deus queria, mas ela não, como ela tem que se enquadrar na vontade dela, ela nunca vai achar o convento perfeito e nunca vai achar nada perfeito. Como eu falo, tudo vai ter seus prós e vai ter seus contras. E assim, hoje tá sendo muito difícil, porque eu já tenho 3 meses esperando a resposta. Porque antes era assim, ela ia, gostava, tal, fazia e entrava.
Mas hoje não, hoje ela está com essa espera, porque a madre conversou com ela e disse assim, que ela precisava conversar com a madre do outro convento que ela tinha saído, para daí ter uma resposta para ver se ela poderia entrar. Não, e é assim, as meninas pensam que é assim de simples, e não é assim de simples, né? Teve outras meninas que saíram daqui e as madres começam a me ligar e eu em minha consciência, eu tenho que ser sincera, eu tenho que dar um informe sincero, mesmo que muitas vezes não vai beneficiar a menina. Eu tenho que ter minha consciência, eu tenho que dar um informe sincero. E claro, dependendo disso, se dependendo de uma formadora falar para outra formadora, falar assim, ó, se vocês fizeram tudo isso por ela e ela respondeu dessa forma, aqui vai responder da mesma maneira. Então, para que nós vamos perder tempo? Então, quer dizer, vai perdendo as oportunidades da vida, buscando que um convento perfeito ensine. Gente, não vai ter convento perfeito, como eu falo, nós somos humanas. Se a própria igreja não é perfeita, nós vemos mesmo agora, mesmo que o Santo Padre vetou isso das missas tridentinas, quanto rebuliço está tendo? E falando mal do próprio Sumo Pontífice. Quer dizer que até dentro da igreja tem todas essas dificuldades. Quem que não vai ter dentro de uma congregação? A gente não pode esperar que vai ser todas as irmãs perfeitas, todas as irmãs santas. Deus sabe o que faz. Vai ter irmãs muito santas, mas também vai ter irmãs que estão no caminho da santidade, que a melhor tem caráter difícil, né? Tem coisas muito boas, mas a melhor tem problema de convivência. Mas aí é onde que Deus nos prova para a gente ter um motivo para se santificar. Então a gente não pode ficar buscando que vai encontrar um convento perfeito no nosso quadrado, porque não vamos achar nunca. Né? A gente tem que encontrar aquilo que a gente sente no nosso coração, que a gente se identifica com aquela missão, se identifica com aquele estilo de vida e se abandonar nas mãos de Deus, e Deus vai fazer o demais. Né? Mas a gente tem que, né, ter essa plena confiança em Deus e deixar Deus guiar a nossa vida, né? Deixar Deus, como eu falava no começo, Deus se plantar em nosso coração. Então, né, agora, essa manhã de vocês meditar essa palavra, né, quer dizer, onde está o meu coração? Eu estou tentando realmente fazer a vontade de Deus na minha vida? Quais são os medos que me estão paralisando? Por que eu não consigo vencer esses medos? Eu realmente confio em Deus? Então, essa seria para vocês meditar agora nessa parte da manhã. E aí, a parte da tarde, a gente vai continuar, né, nessa linha, meditando aí esse resto do documento. Então, como já vai ser a hora já, vamos rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora, para que ela, como mãe, né, nos possa iluminar, nos possa ajudar em nosso discernimento e nos ajude a vencer os nossos medos, né? Porque Maria, o que o anjo falou na Anunciação? Não tenhais medo, Maria. Então, a mesma coisa, hoje Deus também nos fala, não tenhais medo, né? Se abandone à vontade de Deus, e a nossa resposta tem que ser como a de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, vamos pedir a Nossa Senhora essa manhã que nos ajude a meditar, que nos ajude a entender o que Deus quer para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, até às 4 da tarde para a nossa outra pregação. Então, que Deus abençoe a todas, né? E nos encontramos às 4, se Deus quiser. Amém.